Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro. No calendário civil, celebramos a proclamação da República Brasileira e estamos iniciando esta semana, que é praticamente a penúltima semana do calendário litúrgico. Daqui a pouco começa o tempo do Advento, um novo ano litúrgico, um novo começo de preparação para o Natal. E eu quero acolhê-la aqui no nosso canal e convidá-los para nós meditarmos o texto de Lucas 18, de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o levassem até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós conhecemos muito bem esse texto a partir do Evangelho de Marcos. Nós o tivemos há pouco tempo na liturgia dominical. Entre Lucas e Marcos há pequenos detalhes próprios da teologia de cada um deles. No Evangelho de Lucas, Jesus estava se aproximando de Jericó. No Evangelho de Marcos, Jesus estava saindo de Jericó. É um detalhe sem muita importância, mas o que é importante aqui é a direção do caminho de Jesus. Jesus está marchando com os seus discípulos para Jerusalém. No Evangelho de Marcos, Jesus vai a Jerusalém apenas uma única vez, na experiência da cruz e da morte. O Evangelho de Lucas começa em Jerusalém. Jerusalém para Lucas é o centro da salvação. Lá se realiza plenamente o mistério da salvação e de lá se expande também a salvação e a pregação do Evangelho na força do Espírito Santo pelo mundo afora. Então é muito importante a cidade de Jerusalém no Evangelho de Lucas. Jesus está caminhando para Jerusalém. Recordem que o Evangelho de Lucas começou no Templo de Jerusalém, quando Zacarias oficiava, mas agora, durante o ministério público de Jesus, ele está voltando a Jerusalém, e em Jerusalém acontecerá a paixão, a morte e a ressurreição. O ápice do mistério pascal. Em Jerusalém também acontecerá a Ascensão e Pentecostes. Na obra lucana, todo o grande mistério da salvação acontece na cidade de Jerusalém. E é de Jerusalém que o Evangelho parte, a palavra
parte pelo mundo afora para ser anunciada na força do Espírito Santo. Jericó é a última cidade antes de chegar a Jerusalém. Significa que este homem que estava cego teve praticamente a última possibilidade de encontrar-se com Cristo. Depois de Jericó se passa em 2 povoados, Betânia e Betfagé, e logo se chega a Jerusalém. Jericó está no vale do Rio Jordão, mais ou menos a 40 quilômetros de Jerusalém. Essa cena é muito bela, porque é a última possibilidade do encontro com Jesus que caminha para a cruz. A segunda coisa muito bonita no texto do Evangelho de hoje é o grito desesperado e ao mesmo tempo confiante deste homem. Ele grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que grito belo! É um grito de alguém que sabe que só tem Jesus em quem possa confiar. O nome Jesus, já sabemos, significa Deus salva. O título Filho de Davi, embora não seja uma cristologia muito elaborada, revela exatamente a necessidade fundamental daquele homem naquele instante. Filho de Davi é também um título dado para o Messias. O homem que era cego, não chega ainda a uma percepção profunda da identidade de Jesus. Mas, por enquanto, isto é suficiente. Jesus é Deus salvando, Jesus é o Messias, filho de Davi, mas é o Messias, filho de Davi, crucificado, aquele que está caminhando para Jerusalém, caminhando para enfrentar a cruz e a ressurreição. Sua cristologia não é perfeita, mas não importa. O mais importante aqui é o grito de um filho de Deus que está pisado, machucado, ferido na sua identidade. E Jesus Cristo, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, atende ao apelo, ao grito daquele homem desesperado. Tem piedade de mim. Jesus é piedade. Jesus é misericórdia. Jesus é compaixão. Aliás, durante todo o seu ministério público, Jesus gastou tempo, sobretudo, com os pobres, os impuros, os pecadores, os doentes, os endemoninhados, os mortos que são ressuscitados. Aqui está o foco central da atividade missionária de Jesus, a revelação da sua misericórdia. Um terceiro elemento ao qual eu quero fazer menção é o fato de, no Evangelho de Lucas, o homem já enxergou, ficou cego, e agora todo o diálogo com Jesus é: Senhor, eu quero enxergar de novo. Esta expressão, de novo, é característica do Evangelho de Lucas. Muito próprio de Lucas é a experiência da conversão. O homem já foi discípulo. Aquele homem já foi, de algum modo, seguidor de Jesus. Não sabemos por que ele se afastou. Não sabemos por que ele ficou cego, isto é, a cegueira não é somente uma dimensão física, mas a cegueira tem uma dimensão eminentemente discipular. Significa que ele perdeu-se no caminho. E como é próprio da teologia lucana, a teologia da conversão, a teologia da misericórdia, a teologia do retorno, a teologia da missão, tudo isso são características bonitas do Evangelho de Lucas. Ele então pede que eu possa enxergar de novo. E Jesus está pronto a devolver-lhe novamente
à vista. Isto é, do ponto de vista da teologia pastoral e da missionariedade, poderíamos dizer que este homem é um discípulo de Jesus que afastou-se do caminho e agora reencontrou Cristo, reencontrou a comunidade dos discípulos e discípulas que caminham com Jesus para Jerusalém. E ele, ao enxergar de novo, e assim se conclui o texto, ele passa no versículo 43. O cego começou a ver de novo e seguia Jesus. Voltou ao caminho e seguia Jesus glorificando a Deus. 3 elementos bonitos. Enxergar de novo, que é sempre símbolo da fé cristã, é símbolo da adesão e do encontro com Cristo Jesus. Recuperar a vista é recuperar exatamente a grandeza da fé batismal e do seguimento do seu mestre. Seguir Jesus pelo caminho, o caminho que conduz a Jerusalém, o caminho que conduz à cruz, o caminho que conduz à ressurreição. E ele glorificava a Deus. O agradecimento é outra característica de Lucas, mas não é simplesmente um agradecimento, é o louvor de um coração que encontrou-se com Deus e nele se refez. É o louvor daquele que experimentou as misericórdias de Deus. É o louvor de Maria Santíssima, porque grandes coisas o Senhor fez em seu favor. Por isso, a sua alma glorifica o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a Jesus nesta manhã, neste dia, peçamos a graça de recuperar a nossa visão, a visão da fé, a visão do seguimento, a visão do discipulado. Peçamos a graça de, convertidos, refeitos, curados de nossas cegueiras, possamos novamente enxergá-lo. E aqui está a grande metáfora da fé batismal. Aderir a Cristo e à sua comunidade de discípulos e discípulas, a Igreja. E sempre tenhamos no coração o louvor de Deus, o agradecimento, a nossa ação de graças, porque o Senhor fez maravilhas também em nossas vidas. Continuemos caminhando e seguindo Jesus a Jerusalém. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.